Jovens e velhos santistas, vocês sabem que o canal 10 também é cultura, também é informação. Foi no dia 6 de junho de 1944 que aconteceu a chamada Operação Overlord, né? Para quem não sabe, a Operação Overlord foi responsável pelo dia D, que foi o desembarque de tropas aliadas na Normandia, na costa da França, no norte da França, que começou a virada na Segunda Guerra Mundial contra os nazistas de Adolf Hitler na Europa. E contra os fascistas do Mussolini também, os imperialistas no Japão e tal, enfim. Segunda Guerra Mundial, a história está aí para você para você se abastecer de conhecimento. Teve atrocidades das mais diversas em Berlim, depois, no fim da guerra. Teve bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, uma coisa terrivelmente triste. Enfim, na guerra não tem nada bonito, né? A guerra sempre é feia, não tem heróis, né? Só tem aqueles que se envolvem na guerra porque são mandados e tem aqueles que ficam dando ordens à distância. Por que eu estou falando isso? Porque quarta-feira contra o Goiás na Vila Belmiro é o dia D do Santos. É o dia D em que alguns vão para a guerra e outros vão ficar à distância mandando. A maior vítima dessa linha de frente pode ser o Fábio Carilli e o Alexandre Galo. Também porque eles não souberam comandar as suas respectivas tropas, né? Não souberam fazer o planejamento estratégico para, na guerra da Série B, conquistar terreno, vencer batalhas e ter paz na vida, né? Quando a guerra acaba, vem a paz. Mas o Santos não tem paz, já há muito tempo. Deu uma melhoradinha no começo do ano, mas para o santista o bombardeio continua há muito tempo. Então, este dia D para Fábio Carilli e Alexandre Galo é certo, porque se dependesse de muita gente próxima ao presidente Marcelo Teixeira, eles já teriam caído este fim de semana, né? Mas aí tem a questão da multa do Carilli, tem a questão contratual, o tempo muito em cima para arrumar um treinador, né? Porque aí ia ter que ser o Marcelo Fernandes dirigindo o time na quarta-feira. Uma crença também de que o Carilli, com o Furt e o Guilherme, desde o começo, poderá deixar o time mais forte e reverter essa condição. E eu não sei nem se não é bom negócio mesmo, porque eu vou falar daqui a pouco sobre o nome que surge caso o Carilli caia. Quase que eu caio da cadeira. Apesar de eu já ter tido indícios no passado de que Marcelo Teixeira tinha certa simpatia por este nome, né? E eu vou falar sobre isso a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10, em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, Peter Leandro e Dani Haddad. Também Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco, em São Paulo, na Vila Madalena, no Instagram, raulunitar.beef, no WhatsApp 11 987984884, 11 987984884. Se você estiver nas redondezas da Vila Madalena, retire em loco com meu amigo Marcão ou solicita a comodidade do delivery que entrega na sua casa. Dizendo que viu aqui no canal 10, tem 15% de desconto na primeira compra em Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. No final do vídeo tem mais recado. Bom, só para vocês saberem, para atualizar a vida de vocês aqui, ó, Série B do Campeonato Brasileiro, nós tivemos, além do jogo do Santos, né, o Avaí ganhou do Guarani por 3-2. O Guarani chegou a estar ganhando, né? O América virou para cima do CRB também, 2-1. Ponte Preta, no encontro de pai e filho, né? O Novo Horizontino, a nossa zica da temporada, perdeu da Ponte Preta, né? O Nelsinho Batista ganhou do filho do Eduardo Batista. E o Ituano, né, perdeu do Paysandu por 5-3 em casa, né? Aí a gente tem que ficar de olho em Botafogo e Vila Nova na manhã deste domingo, Brusque e Ceará, somos Brusque desde criancinha, Sport e Mirassol, somos um empate aqui, Goiás e Curitiba, sei lá, empate também. Por quê?
com os resultados que nós já tivemos, o Santos continua em sexto lugar na tabela, né? Está em sexto lugar, o Mirassol tem 17, o Goiás tem 17, o Operário foi a 18, o Avaí foi a 20, o América foi a 21, ou seja, o Santos já tem uma desvantagem de 6 pontos para o líder do campeonato, né? E aí, o importante é que Sport, Ceará e Curitiba não façam lá grandes coisas. O Santos pode, na pior das hipóteses, terminar esta rodada em o 9º lugar, né? Que é péssimo de toda forma. Enfim, e aí, claro, né, Marcelo Teixeira segurou o rojão, está analisando, mas tem que tomar cuidado para não entrar na vibe de Odair / Falcão, porque os dois tinham que ter sido demitidos pelo Rueda quando o Santos perdeu a classificação no Campeonato Paulista para o Ituano, da forma como foi. Ali eles tinham que ter caído. Então o timing é importante. Eu sei que é importante também fazer um trabalho, um planejamento, dar chance para os profissionais se recuperarem a longo prazo. Mas a sensação que eu tenho é que o trabalho do Carille entrou numa fase em que só um milagre para recuperar. Porque, vamos lá, é bom que se diga que o Santos, depois de enfrentar a equipe do Goiás em casa, que vai ser um jogo bem difícil, né? Porque o Goiás está lá na parte de cima da tabela, o Santos vai ter pela frente, fora de casa, o Mirassol na terça, dia 25, né? Vai ter menos de uma semana aí para se preparar. Mirassol fora de casa, o Santos empatou lá, né? O Campeonato Paulista, se eu não estiver equivocado. E aí depois tem a Chapecoense em casa no dia 1º de julho. E depois, o que mais? Aí pega o Ceará fora. Então, aí já é um jogo mais complicadinho. Não que hoje, se o Santos está perdendo para todos os times que subiram da Série C, né? É difícil dizer que não vai ser difícil contra o Mirassol e contra a Chapecoense. Bom, enfim. Então o Carille, o dia D dele, já reforçando o que eu disse no começo do vídeo, e do Galo é a quarta-feira. Agora, qual seria o treinador? Aliás, eu queria mandar um abraço para o Robert, nosso campeão brasileiro de 2002. Deveria ser bicampeão brasileiro, porque ele estava no time de 95, mas o Santos foi operado, né? Ele tuitou a minha ideia quase que cataclísmica da live pós-jogo, que eu estava tão destemperado no pós-jogo, tão revoltado com tudo que eu vi, que ali clamei pela volta de Jorge Sampaoli. E eu vou falar um negócio para vocês. Não vejo problema nenhum se o Sampaoli voltasse. Mas você é louco. Ele era bravo com as pessoas, ele era mal educado. Ele não vai dirigir o Santos na Série B de forma alguma. Eu falei na live, prestem atenção. Quando ele mandou, ele está sem time, quando ele mandou aquele recadinho de aniversário para o Santos, eu duvido que ele não topasse voltar, né? E eu duvido que ele botasse o mesmo time com a mesma cara que o Carille coloca. Tenho certeza que ele já meteu 3 zagueiros com o Jair, tá? Eu tenho certeza que ele ia botar o Souza de titular, ele ia inventar alguma coisa no meio de campo, alguma coisa no ataque, uma coisa ele ia fazer, diferente do que a gente tem visto aí. Mas, o que diz a realidade? A realidade diz que Marcelo Teixeira é amigão de Vanderlei Luxemburgo. Só que Vanderlei Luxemburgo tem imensa rejeição hoje por grande parte da torcida do Santos. Só não tem rejeição pelo Vanderlei Luxemburgo quem hibernou nos últimos anos e não assiste futebol. Porque o Vanderlei Luxemburgo, como treinador nos últimos anos, é um fracasso atrás do outro, né? Aí alguém vai pegar e dizer assim, mas teve o Filipão que estava nessa vibe também e foi para o Atlético Mineiro e no começo até arrancou lá uns bons resultados. É verdade. E eu sei da simpatia do Marcelo Teixeira pelo Felipão, porque quando ele foi presidente anteriormente, ele chegou a conversar com o Felipão, bateu na trave para o Felipão vir para o Santos, né? Mas era outra circunstância. O Felipão era um técnico ainda mais em evidência, hoje ele é um técnico menos em evidência. E na entrevista que eu fiz com ele, com o Marcelo Teixeira, durante a campanha, por isso que eu digo, vocês aqui no canal 10 precisam assistir todos os vídeos, porque eu vou rememorando fatos do passado. E se vocês já tiverem visto os outros vídeos, vocês vão saber o que eu vou falar agora. Na entrevista que o Marcelo Teixeira me deu na campanha, lá na rádio, eu ouvi todos os candidatos e reproduzi aqui no canal. Ele falou do Felipão.
Ele até citou, porque eu falei do Luxemburgo, ele não respondeu claramente sobre o Luxemburgo, mas ele usou o exemplo do Felipão para dizer, olha, numa dessa pode ter um treinador aí, né? Você vê que é experiente, está dando a volta por cima. Não foi bem assim que ele falou, mas a essência é essa. Então ele meio que deixou no ar uma simpatia pelo Felipão que eu já sabia que ele tinha no passado. O problema é que tem ali uma inversão de valores, literalmente, né? O Marcelo Teixeira gosta do 7, o número 7, apesar do Santos ter tomado aquele 7-1 do Corinthians, foi na gestão dele, né? 2005. E o Felipão tomou o 7-1 da Alemanha, né? Mas quem sabe seja apenas uma coincidência. Para lidar com os jogadores, com a Série B e tal, cara, eu não sei. Felipão é o nome? Quem vai ser o auxiliar dele? O Turra que não vai, né? Ele deve ter algum outro, porque a gente sabe que o plano tático hoje em dia quem dá é o auxiliar do Felipão, né? Que ele, lógico, dá os palpites dele e tal, mas ele é a figura à frente da... Ele é o diretor técnico, digamos assim, né? Como o Antônio Oliveira, que é o técnico do Corinthians, era o do Jorge Sampaoli, do Gesualdo Oliveira, no Santos, né? Isso é muito comum em alguns times. A parte tática é toda pensada por um outro profissional e o treinador é aquele que fica ali, né? Aquela figura que motiva, né? Fala com os jogadores, conversa com eles antes de dormir e tal, né? Dá entrevista, blinda o jogador e tal. Então, eu não sei. Eu quando ouço o nome do Felipão, me dá calafrios. Eu não traria de forma alguma para o Santos. Mas é aquela velha história. Se o Carille cair e vier o Filipão, é óbvio que eu vou torcer para que dê certo. Nem que seja do jeito dele tosco de dirigir time de futebol. Eu prefiro o jeito do Sampaoli, que é ter dominância. Mas ele não tem peças para isso. Eu não sei. Eu acho que tem. Eu acho que dá para adaptar, né? Porque esse era o mesmo discurso quando ele veio da outra vez. Lembra? Aquele Ourinho na lateral esquerda, né? Era Arthur Gomes no ataque. Ele inventou o Jean Mota de centroavante, deu certo falso 9. Né? O Gustavo Henrique começou a melhorar na vida quando o São Paulo começou a treinar. Ele começou a aprender a sair jogando na defesa e tal. Pode ter problema porque o Santos não tem goleiro hoje, né? O Santos não tem goleiro. É bem complicado isso. Mas eu entendo que ele tem rejeição e que talvez a diretoria, por ser uma diretoria conservadora e com uma visão mais abrasileirada do futebol, talvez não tenha capacidade para lidar com uma figura explosiva como o Jorge Sampaoli. Não que o Felipão não seja explosivo, porque se fizerem bobagem ele vai ficar bravo também. Mas é um cara mais veterano, talhado e tal. No final das contas, eu já estou torcendo para que o Carille ganhe na quarta-feira, porque eu torço sempre para que ganhe, mas torço aqui ainda mais para que ganhe, porque para não vir um Luxemburgo, um Felipão e tal, né? E até para o Santos começar a se recuperar. Eu sempre falo isso, o ideal é que as vitórias venham, para o Santos começar a se recuperar. Pode ser que lá na frente o time tenha uma outra queda de rendimento, isso eu não sei. Mas para este momento, a recuperação é necessária. E aí a diretoria vai ter que dar um jeito. E talvez até sem o Galo mesmo, né? Porque o Galo ele é o artífice da vinda do Patrick, mas com a anuência do seu Fábio Carille, de todo o comitê de gestão, todo mundo assinou. Todo mundo é pai dessa criança aí, tá? O cara que ganha acima do teto, que tinha sido pré-estabelecido, dizem, né? E que isso não teria caído bem entre os jogadores que se sacrificaram, entendendo o lado do Santos nesse momento de Série B. Né? Vamos aguardar. Felipão tem experiência, é campeoníssimo, é verdade. Né? O Carille nem de perto tem os títulos que o Felipão tem. O cara é campeão de Copa do Mundo. Tomou um 7-1, mas ganhou outro. Né? Tá certo também que ele tinha Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo. Aí, meu filho, até o Carille era campeão da Copa do Mundo. Né? Mas tem experiência, seleção de Portugal, treinou o Cristiano Ronaldo, trabalhou no Chelsea e tal, rodou o mundo aí, grandes times, no Palmeiras e tal, conquistou. Mas é um técnico que está chegando num ponto em que a carreira dele está perto do fim. Mas vamos aguardar. O Carille está mantido junto com o Galo até quarta-feira. Se cair, até pelas questões óbvias,
O Felipão parece ser um nome. Tem o Léo Condé também, que dizem, que subiu com o Vitória. E tem Jorgito Sampaoli, que acho que seria, ao meu ver, esportivamente falando, a melhor alternativa. Mas tem os aspectos fora de campo. O Felipão tem menos problema do que o Sampaoli. Mas com o Sampaoli tinha que fazer com ele o que o Pérez não fez. É conversar com ele e botar ele no devido lugar dele. Dizer, amigo, tu tá em baixa como ele estava antes. Você vai trabalhar com o que tem sem chilique, tá? Vai ficar claro, se o auxiliar teu der o papo em alguém, o cara tá na rua na hora, né? Você vai ganhar o que a gente puder pagar, não é um mundos e fundos. Aí alguém me escreve assim, e o que o Sampaoli ganhou no Santos? O que o Carille ganhou no Santos? Se a gente for usar isso como argumento, tinha que trazer o Dorival, o Santos ir lá pagar a multa da CBF, tirar o Dorival da seleção brasileira e botar no Santos. Então eu ouço cada coisa. O que o Sampaoli ganhou? Tá. E os outros ganharam o quê? Então é para trazer o Luxemburgo, se for assim, né? Porque só se for na cabeça de alguns é para trazer o Luxemburgo, que foi campeão em 2004, 2006, 2007, só se for isso. Né? É cada uma, né? Mas enfim. O Carille tem a sua chance, que ele aproveite. E ele vai botar o mesmo time, do mesmo jeito, né? Otero de um lado, o Pedrinho, e Guilherme do outro, e Furti, e Juliano no meio e tal, e não muda nada, a zaga mesma. Será que ele pode surpreender a todos e botar o Souza no lugar do Escobar? Para não dizer que ele não fez nada diferente? Podia, né? Podia. Pelo menos isso. Para ter ali vida, né, ofensiva. E eu acho o Escobar, ele é um jogador tecnicamente mediano, mas para o que o Santos precisa hoje, precisava de alguém voando ali daquele lado, né? Isso que eu estou pensando com a cabeça do Carille, que eu acho que era a máxima ousadia que ele talvez fizesse. Era botar o Souza no lugar do Escobar. Não sei, posso estar exagerando, mas fora isso não ia fazer nada muito diferente, não. Tá bom? Então é isso, vamos aguardar. E neste domingo a gente volta com resultados em geral da Série B, vamos ver onde o Santos vai parar na tabela. E vou fazer aquele vídeo especial também com o fim de semana da base, tá? Só vou dar um teaser aqui para vocês. O Sub-17 perdeu a sua invencibilidade no campeonato para um clube chamado I9 Futebol Clube, que é um clube formador licenciado pela CBF, que é uma grande escolinha, é um complexo lá em Ribeirão Preto, terra do Botafogo e do Comercial. O Complexo Esportivo Alcântara Parque, em Ribeirão Preto. É um time para formar jogador e vender. O Sub-17 do Santos perdeu para este time. Vocês verem como o futebol hoje está diferente. Quem não tem parceria, quem não tem SAF, quem não tem dinheiro, fica para trás. Então você imagina, já tem o Ibrachina, agora tem esse I9 Futebol Academy. É isso aí, foi para esse time que o Sub-17 do Santos perdeu. Mas depois, no domingo, eu falo mais sobre isso, tá bom? Olha aqui também nome de Isatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office, o site é isatecinformatica.com.br, telefone 13 3020 1877. Conheça mais da Isatec também nas redes sociais. Se você chegou até agora aqui neste vídeo, está me acompanhando pela primeira vez, eu peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o like, que também é importante, se quiser, torne-se membro. Vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.